Esperar mais um pouquinho. Nós estamos com Balneário Camboriú, Ilhota, Içaras, Itajaí, Bombinhas Porto Belo. e Porto Belo. 6. É. Pessoal, estamos começando, né? Porque é uma agenda meio extensa. Eu acho que a gente precisa de... Eu acredito que até uma hora a gente mata a agenda, né? Consegue eliminar. Porque nós fizemos a eleição da micro e a gente não fez nenhuma reunião mais, até porque deu umas divergências ali na composição, né? Mas já está tudo resolvido agora. O que me faltou é o seguinte, solicitei para a estadual algumas vezes já o nome dos membros do diretório que moram aqui na micro, mas até agora eles não me passaram ainda. Então, o que falta é só compor com os companheiros que fazem parte do diretório estadual. Que eu sei que a Rosaura é uma, né? A companheira Rosaura, que daqui a pouco ela deve entrar também, ela deve estar ocupada. E a companheira Flávia de Camboriú, que também vai entrar daqui a pouquinho também. Então, que eu sei essas duas aí, né? Não sei se tem algum em Itajaí, não sei, o Clóvis e o Guedes podem me falar depois, né? A Larissa? Mas que eu sei essas duas companheiras que fazem parte da composição do diretório estadual. Não é a Larissa de Itapema? A Larissa também está Itapema, isso. Mandei agora a Larissa faz parte da executiva, acho agora, se não me engano. Está lá. Então, a Larissa, são 3 mulheres. A Larissa, a Rosaura e a Flávia. E eu não sei se tem mais algum companheiro ou companheira na região e que fazem parte também do diretório estadual. Então, esses aí, acho que teria que compor aqui. Mas eu mandei convite para essas 3 lideranças aí. Levando em conta que a Flávia hoje também compõe a coordenação da micro, né? Como uma das companheiras, junto com a Cris, no setorial de mulheres. Tá ali. Qual é a nossa pauta hoje, né? Primeiro, informes. Segundo o calendário, que acho que a gente podia inverter isso aqui, botar a Conferência Paulo Freire antes, porque é um assunto que vai demorar um pouquinho mais, né? O calendário é só definir quando que a gente vai fazer as nossas reuniões e também tirar algumas coisas aqui para a gente poder tocar a vida aqui também. O quarto item, setoriais, né? Que daí, por isso eu acho que, não sei se tem alguma coisa já encaminhada, mas eu sei que a setorial de mulheres já sentaram as duas, né? E já alinhavaram alguma coisa para tocar aqui na micro. E a juventude, né, que está aqui. Tem outras coisas também. Por exemplo, os setoriais estaduais, né? Podem ficar até participar de 2 setoriais, né? Então, acho que precisamos está inspirando o prazo aí para se inscrever lá no site do PT, o setorial que quiser participar, e aí se inscreve lá e agora começa as reuniões setoriais. Eu componho 2 setoriais, que é o setorial de Direitos Humanos e também de comunitário, né? E aí faz parte da associação de moradores, aí, e assim por diante. E também o Direitos Humanos, que é um dos mais importantes do PT, né? Essa questão aí. Então, tem algumas coisas que antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que foi decidido na nossa reunião da micro, onde foram eleitos os coordenadores da micro. Então, só para informar quem não estava presente aquele dia. Eu continuei de coordenador geral da micro, o Diário está compartilhando ali. Então, quem compõe a micro aqui na região? Qual é o município que compõe a nossa micro? Balneário Camboriú, Balneário Piçaras, Barra Velha, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí,
Itapema, Navegantes, Penha e Porto Belo. Eles colocaram ali São João de Itaperiú, mas não faz parte da nossa micro. São João de Itaperiú é lá de Joinville. Não sei por que eles colocaram ali. O que foi decidido aquele dia? Então, veio com 13 tarefas. O pessoal está meio ruim de falar, porque eu estou com um probleminha na boca aqui. Mas está dando para entender bem, né? Então, assim, ó, são 3, o planejamento que foi, cada micro, cada região da micro, cada reunião de micro, eles vêm com um monte de tarefas, né, que chamam de planejamento regional. Então, a primeira tarefa, que foi discutido aquele dia, elaborar mapas de lideranças, movimentos populares, movimento sindical, movimento social e juventude, filiados e simpatizantes. Daí foi tirado um responsável. Então, esse responsável ficou de Alisson, nessa primeira parte. Tarefa 2. Organizar a campanha do PT Solidário de maneiras regionalizadas. Fiquei eu como responsável. Então, a gente... É claro que hoje não vai dar para a gente tratar de todos esses assuntos, mas, em seguida, a gente vai ligar para os municípios e a gente vai tentar organizar. Nós, aqui em Balneário, estamos organizados já, né, arrecadando já cestas básicas, a gente já está indo para os bairros carentes, né, levando as cestas básicas. E eu vou dizer um negócio para vocês. É uma maneira muito legal de você furar a bolha. Porque você vai lá, você não vai só entregar a cesta básica, mas você vai fazer uma conversa com esse povo que está recebendo. Por que está recebendo a cesta básica? Por que o PT está fazendo isso hoje? Porque quando nós era governo, por exemplo, né, a gente não precisava fazer uma cesta básica. As pessoas tinham trabalho, tinham um salário digno, né, tinham condições de ter 3 refeições por dia, e hoje a gente não tem condições. Então, um pouco nessa linha a gente está indo para lá. Muito bom. A tarefa 3, organizar o núcleo da Nova Primavera, responsável do Dudu. O Dudu não está ainda aí, né? Ficou para organizar na região. Tarefa 4, organizar sites municipais na plataforma do PT. Responsável ficou de Alisson. Tarefa 5, organizar espaços nas mídias regionais com Décio e o coordenador da micro, né, e lideranças. Ficou o Gerd e a Larissa responsável. Tarefa 6, organizar conferências municipais da Nova Primavera. O responsável ficou o Dudu, o Mozart, o Diário e a Rosaura. Tarefa 7, revisar as senhas de acesso ao Cisfio e ao Filia. O que é o Cisfio? O Cisfio é um sistema de filiados do PT. O Filia é do TSE. Então, cada município tem a senha do Cisfio e também tem a senha do Filia, porque são duas coisas paralelas, né? Você filia lá no PT, daí quem tem a senha do Filia, do TSE, entra no sistema dele e já inclui dentro do sistema do TSE. Então, qual é o responsável? Ficou de Alisson e o Mozart. Tarefa 8. Organizar núcleos regionais para a construção do plano de governo. Qual é o responsável? É o Nicélio, eu acho que é o Nicélio, o Gerd, a Rosaura, a Maria e o Plínio. Ficaram essas 5 pessoas. Tarefa 9. Organizar os setoriais. O responsável ficou a Flávia. Eu acho que é isso que ela vai falar depois aqui também. Tarefa 10. Organizar curso para dirigentes municipais. O responsável ficou Sansão e o Dudu. Tarefa 11. Organizar cursos para recepção dos novos filiados nos últimos 2 anos. Responsável Sansão, Dudu e William. Tarefa 12. Organizar o PT no município da Micro. Isso que eu falava anteriormente. Eu fiquei responsável, Moza. E tarefa 13 e última, organizar a chapa proporcional para 2022. O responsável fiquei Mozart e Clóvis. Então, essas são as 13 tarefas que a gente discutiu no dia da nossa eleição da Micro. Então, mais ou menos isso que ficou. Então, esse informe
que eu queria dar. Nós estamos no ponto de informes agora. Então, eu gostaria de passar para vocês agora. Quem tiver informes, pode falar. Ô, Mozart, Oi. eu só queria... então, eu gostaria de compartilhar aqui, então, a informação sobre a plataforma, né? O que é essa plataforma, na verdade? Estou sendo ouvido pelas companheiras e companheiros? Sim, obrigado. Boa noite, então, a todos e todas. Então, eu fiquei ali responsável pela questão do gerenciamento da plataforma. O que é isso? É uma plataforma de petróleo? Não. É um site, na verdade, é um ambiente virtual na qual vai comportar o nosso site. Então, companheira que está entrando agora no PT, seja bem-vinda. No PT, não, na organização, né? Política partidária. Então, cada diretório, companheiros e companheiras, vai ter o seu site, certo? Vai ter o seu site vinculado ao site nacional do PT. Ou seja, pt.org.br/bombinhas. Um exemplo. Então, vai estar lá todas as informações que a companheira, o Ministério vai empiçar por fazer, uma polenta com galinha, uma nova filiação. É notícia, coloca lá tal. Então, a gente está nessa incumbência de fazer o site. No dia 21, eu encaminhei ali no grupo do PT, provavelmente alguns companheiros já receberam o e-mail. Quem é presidente? Né? Quem é presidente já recebeu o e-mail que, na verdade, logo, logo vai estar liberado o site e a Secretaria Nacional de Comunicação irá entrar em contato para dar o curso, né, de como trabalhar, de como fazer esse processo. Então, eu só gostaria de informar que a gente entrou em contato com todos os companheiros e nem todos os diretórios ainda solicitaram a plataforma. Então, ainda dá tempo e vamos trabalhar para que isso aconteça. Quanto mais comunicação, melhor para derrotar o fascismo. Mozart. Mais algum informe, pessoal? Pode ir. Eu tenho, sim. Deixa eu ver aqui. Opa! Não, antes do informe, eu gostaria de tirar uma dúvida com o Alisson, porque me parece que o Vitor disse que faria esse cadastramento, né, dos sites, é isso, Alisson? Eu lembro que teve umas 2 semanas atrás, ele pediu os municípios que teriam interesse nisso, eu coloquei Itajaí, e outros municípios se manifestaram, e foi o que eu entendi, que ele faria isso. Foi isso, Clóvis? O Clóvis está dando um sinal positivo. Só para tirar essa dúvida, porque aí eu particularmente, não procurei, porque o Vitor disse que faria isso para nós. Correto, companheiro, correto. Eu também vi esse encaminhamento e, pelo que eu entendi, a Secretaria de Organização de Santa Catarina fez um encaminhamento por lá. Agora, nós temos que conferir, de fato, se esses municípios que foram, né, incluídos pela SORG contemplam a plataforma. Eu vou entrar em contato, então, com o secretário de Comunicação, tanto do Estado como da Nacional, para ver se realmente esses municípios que solicitaram através da SORG foram contemplados. Mas o teu informe, o teu esclarecimento está correto. Foi feito, sim, um pedido, né, uma força que a SORG encaminhasse coletivamente. Muito bem. Essa era a dúvida que eu tinha em relação ao que o Diário falou. Mas o informe é o seguinte: nós tentamos fazer o ato fora Bolsonaro no último sábado, aqui em Itajaí. Choveu, né? Foi aquela chuva muito... Tivemos que cancelar, naturalmente. Dessa vez, dessa última organização, nós organizamos com uma frente, com mais partidos, né? A primeira vez, em 29 de maio, foi o PT de Itajaí, de Balneário Camboriú, com uma participação muito forte, importante do Mozart, e da Cris de Navegantes, também de gente a Rosaura, né, de Porto Belo, não sei que mais outros municípios vieram, não lembro agora. Valeu a pena e tal, foi legal. E aí esse último
já com o PSOL, PCdoB, PCB, mais sindicatos envolvidos, numa frente que eles já haviam criado, que é uma frente regional de lutas, enfim. Estamos nessa... Aí tivemos que cancelar. E vamos fazê-lo novamente no sábado agora. Porque no domingo passado me convidaram para participar de uma reunião à noite da Frente Estadual Fora Bolsonaro, e aí houve um indicativo, a reunião foi conduzida pela Ana Júlia, da CUT, e houve um indicativo de se fazer esse ato nos municípios catarinenses que não puderam fazer em função do mau tempo, e naqueles que o desejarem novamente, no sábado, em função da vinda do Cramulhão a Chapecó, naquela motofasciata, como disse o Santin, que também participou dessa reunião no domingo. Aí coloquei para o pessoal daqui, que já estava engajado, toparam, enfim, e está todo mundo empolgado para fazer o ato aqui em Itajaí. Inclusive Balneário, que é um outro grupo, mais ligado ao PDT, que fariam lá, vão focar em Itajaí. Eles não vão fazer o ato em Balneário e vão centrar forças conosco aqui. Então, fica o informe e o convite, né, para todos os companheiros, se puderem ajudar a divulgar, entrar aí nas nossas redes, e depois o Mozart coloca também, o Diário, né, na página da Micro e tal, para a gente fazer um manifesto bacana aqui, né, em Itajaí. Nós temos condições, aí, a expectativa de juntar aí umas 300 pessoas. Eu acho que a gente consegue, se o tempo colaborar. Havia ainda uma previsão de chuva, mas parece que está melhorando a previsão. Então, era isso. Obrigado. Mais Mozart, alguém, Marisa? Mozart, boa noite, companheiros. Eu vou pegar só o gancho do Guedes para a gente só compartilhar que nós estamos com uma atividade no PT de Balneário. Não sei se o Mozart conversou. Sim, sim. E isso vai ser para a gente bem complicado. Nós já estamos já com atividade mensal programada, né? Que é a vaca atolada, e a gente faz marmitas, ou seja, trabalha. Já vendemos 97 ingressos, e a gente faz isso compartilhado com a doação de alimentos para o PT Solidário. Já está definido, a pergunta já está definido que vai ser sábado, isso já está acordado? Sim, está definido. Inclusive, estamos conseguindo algumas tendas, uma eventualidade de uma chuvarada no momento, para proteger o pessoal que vem com aparelho de som, vai ter uma turma de batuque, enfim, para alguma proteção, né, emergencial ali. Uhum. Então, assim, é um ato, é um dia estadual de atos contra a vinda do Bolsonaro a Santa Catarina. Esse isso foi deliberado naquela reunião da frente estadual, no domingo, né? E o pessoal aqui, então, resolveu aderir. Já estava com todo o ânimo, vontade, sangue nos olhos para fazer o evento, né? Então, vamos fazer. Ótimo. Não, mas é só para... Não, e a gente entende, né? Se Balneário, o Mozart já tinha explicado. Então, a gente entende a ausência do pessoal de Balneário, fica o convite aberto, reforçado para os outros municípios, né? Porque, de fato, é complicado, né? Já tem um evento articulado antes e que demanda trabalho também, né? Uhum. E só para eu entender também, vocês me desculpem, Tomás, essa frente ela é organizada naquele grupo que o Mozart acabou me adicionando, e eu vi que o pessoal removeu eu e a Geu, então ela já é composta por grupo que já está definido, fechado, é isso? É daquele grupo que está de... Tu fosse removido, eu vi uma movimentação assim. É que, olha, eu confesso que são tantos grupos que eu estou, e aí tem só nessa organização tem o grupo da organização, tem o grupo da comunicação e tem o grupo geral. E aí tem um de agitação, que foi criado, que é mais para agitar mesmo, para aí mais aberto, né? E ainda tem o da unidade, o pessoal de Balneário, né? Que está vindo. Então, Não que eu faça questão, porque também, não que eu faça questão, porque são muitos grupos, mas só porque foi o Mozart, como a gente estava nesse debate, não sabia se estava conversando com Itajaí ou estava conversando com o Balneário. O Balneário se queixa que nós não conversamos com eles. É uma coisa assim,
E aí o Mozart me colocou eu, e Geu e Shirley, para a gente acompanhar um pouco isso, para tentar entender, mas não que eu faça questão de estar, só para entender aonde a gente está pisando, porque eu já não entendi mais nada, né? Porque o grupo de balneário assumiu. O grupo de balneário, que está liderado por uma pessoa, o gabinete não é o PDT, nós já falamos com o presidente do PDT, não é o partido, não é o partido, é uma pessoa ligada ao mandato do Zanata. Então, e mais alguns membros aí, mas o partido em si não está tomando a ação como partidária. Então, a gente ficou meio sem saber. O pessoal de Balneário, eu confesso que eu não conheço muito. O que eu conheço mais é esse grupo a qual a gente se uniu, que é essa frente regional, que aí tem gente do PT de Itapema, tem gente do PCB, né? E aqui participaria a juventude do PDT local, porque eu convidei o presidente do PDT daqui, vem a ser o vice-prefeito. Mas ele, na verdade, ele é candidato, ele não quer se indispor com os bolsonaristas, a gente sabe. Então, o PDT oficialmente não vai participar aqui. Então mas a juventude vem, né? Tudo bem. E assim, eu até acho que um pouco para a gente se entender em termos de micro também, que a gente está nesses espaços mais, né, nesses 11 municípios, ou em alguns municípios aí. E mesmo no sábado, foi mantido alguns eventos online, e, por exemplo, Mulheres do Litoral fez um evento, o grupo do PDT daqui, liderado, não é o grupo esse, fizeram outro. Eu tentei entrar nos dois, os dois esvaziados. Então, eu não entendo. Pelo que eles têm medo do PT, que o PT vem com a história que eles têm Ciro e nós temos Lula, né? Tal. Isso tem. A gente tem que saber levando. Claro, para compor com todo mundo. Eu evito, né? A gente tem que driblar. O que eu entendi foi assim: o do movimento lá de mulheres da Alessandra, que está nesse grupo que está aqui de Itajaí, né? Eu digo, elas resolveram fazer porque não deu certo por causa da chuva e tal. E o de Balneário também resolveram fazer um online, alguma coisa. Então teve dois. Podiam fazer um único e ter mais gente discutindo, né? Fizeram 2 eventos online. Mas agora todos irão para Itajaí. Esse é o enfoque. Isso foi decidido segunda-noite, se não me engano. Beleza. Só para eu entender, pessoal. Agradeço, Gert. Neste momento, né? Isso não quer dizer que isso permaneça, né? Nesse momento. E vou aproveitar, Mozart, então, já que está nos informes, nós no domingo à noite faremos aqui a conferência nossa municipal, Paulo Freire, e aí queremos estender o convite também, né, Mozart, aí aos demais municípios, será às 19 horas, e como a gente tem talvez Mozart pudesse compartilhar daí o link para quem deseja participar, que também estamos nessas tarefas paralelas aí, né, da Nova Primavera, que é esse projeto maior aí do PT, e dentro delas a gente tem essa obrigatoriedade de fazer as conferências municipais, a estadual e depois a conferência nacional. Então, nós faremos a nossa neste domingo, 19 horas. Então, né, conversei antes com o Mozart, estendendo o convite aí a micro. E para que estender o convite, então, se elas são municipais? Muito no sentido de nós construirmos junto essa caminhada, já que temos, e eu acredito que temos em comum as nossas dificuldades e as nossas possibilidades, né? De grupo, de formas de organização, e acho que a gente pode aprender juntos aí, cada um nas suas ações, a gente pode ir tirando estratégias, né? De como cada vez fortalecer melhor as bases e os processos de formação. Então, eu queria dar isso de informe também e esperar que a gente possa prosseguir aí firmes e fortes em tantas frentes que a gente tem, né? Obrigada. Obrigado, Marisa. Obrigado, Gerd. Só para dizer, nós vamos ter um ponto de pauta sobre isso, mas depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? O Diário só vai falar um pouco sobre o contexto nacional e também o contexto aqui da região, também do Estado, já que ele é um dos formadores nacionais nosso aqui. Rosaura.
Boa noite, companheiras, companheiros. Boa Desculpe o noite. atraso, estava sem bateria, daí saí correndo, aquela coisa de sempre. Esse horário, eu acho que dá congestionamento de tanta coisa que acontece virtualmente, né? Então, a internet aqui também não é fácil. Eu só queria entender que o ato vai ser às 9 da manhã, como foi no sábado passado? Este ato que está sendo vinculado nesse sábado? 10 horas da manhã, Tá. 10 horas, no mesmo local. Tá. Mas com a possibilidade, caso haja um público realmente melhor, bom, e não tenha chuva, de a gente terminar o ato com uma caminhada pela Ciro Luz até o final. Ótimo. Fazendo 3 filas ali no calçadão, né, em cada lateral e uma no meio, e aí vamos caminhando. Teremos um carro-som dessa vez também, já está acertado, né? Então, uma potência melhor, tá? Porque aquele último nós fizemos com as caixas que o Mozart, né, que o PT de Balneário levou, né? Ok. Bom, de antemão, presencialmente, Rosaura, não vou conseguir estar, porque eu estou fazendo a mudança da minha filha e só tem esse sábado para fazer, de Florianópolis, então eu vou estar com um compromisso pessoal, mas eu vou agitar o pessoal aqui, tá? Do nosso diretório, e daí depois, se tiver um cardzinho e tal, daí fica mais fácil, né? O pessoal não esquecer. Segunda coisa que eu quero convidá-los também, né? À tarde, eu estou como secretária de movimentos populares e setoriais, né? Políticas setoriais do PT estadual, e a gente vai fazer uma plenária dos movimentos e dos setoriais, aí a nível estadual, nesse sábado, às 15 horas, tá? Quem vai fazer uma fala para nós vai ser a Érica Cocai, ela vai falar um pouquinho sobre conjuntura, né? E a gente vai, nesse dia, é só mais uma saudação e uma plenária para reunião mesmo, né? Para agitar o pessoal, para a gente se ver. Vai ter também, claro, óbvio, o Décio vai estar fazendo a fala também de saudação, e os núcleos, né? Aqueles que representados daí pelo Luciano aí, que está fazendo como nosso secretário de formação, ele vai estar também falando um pouquinho como é que está, né, a questão dos núcleos e da jornada, que é uma competência dele. E também os deputados que conseguirem estar, né, porque é muita coisa acontecendo, então também o convite vai ser extensivo, e hoje de noite daí eu consigo partilhar e mobilizar, e vou mandar para vocês também. Então, é uma plenária para esse público, né? Ou seja, é para todos nós, né? Porque, de alguma forma, todo mundo aqui está em algum movimento, e é para a gente também agitar as bases, né? Além do que a jornada está fazendo e os núcleos, a gente também se engajar, e eu sei que tem um ponto de pauta aí sobre os setoriais, e isso é bem importante. Esse ano vão ter eleições, né? Em várias secretarias setoriais, né? E o Estado, nosso Estado, também não é muito, vamos dizer, engajado em setoriais, né? A gente sabe muito bem que alguns aqui a gente está tentando ajudar também para fomentar esse aspecto, tá? Então, essa plenária vai acontecer nesse sábado, mas depois a gente vai tentar ter a proposta de aproximação, tanto dos movimentos junto aos setoriais e aí os núcleos que estão sendo formados, tá? Então, é mais uma reunião, mas acho que essa reunião, pelo que eu me lembre, não teve ainda, né? Uma reunião da secretaria, dos setoriais e dos movimentos junto a movimentos. Então, o Santinho vai estar lá, mesmo na guerra lá com o Bolsonaro nas suas motocicletas, ele diz, não, vou parar tudo lá, vou dar uma faladinha, né? Então, é isso, acho que os movimentos, a Ana Júlia talvez vá conseguir estar, então vamos ver se a gente consegue agitar aí o pessoal, e a nível de Estado, porque a gente também tem essa tarefa a nível de município e da nossa micro também, as micro todas, tá bom? Então, convidados, depois quando aparecer esse card, vocês vão entender sobre o que trata, por isso que eu quis falar, ok? Obrigada. Beleza, então. Obrigado a você, Rosaura. E pode ter certeza que eu vou participar, se der tempo. Tá? Eu estava falando antes, Rosaura, da questão do pessoal se inscrever nos setoriais, né? Porque está inspirando o prazo também de inscrição. Cada pessoa pode participar de 2 setoriais. Eu estou no Direitos Humanos e também estou no comunitário, dos 2 setoriais.
Então, é importante, se o pessoal pudesse se inscrever lá, beleza. Muito, muito legal. Ô, Moza, tu me permite só fazer uma observação em cima disso que tu falou? É que depende muito de quem, né? Por exemplo, mulheres, né? Já são mulheres, já, mas ela tem que dizer isso lá. LGBT, já dizendo que é, também já coloca. Quando tu coloca negro, também já está na racial, né? Ou indígena. Tá em 2, E né? jovem, não, tem gente que vai conseguir fazer em 6, por exemplo, né? Ah. Uma mulher LGBT, negra, jovem. Ela já está nesses 4, é só ela dizer que ela é isso lá na sua ficha, e depois ela ainda escolhe mais 2, tá? Então, ela pode, além disso, ainda Essa estar informação eu não tinha ainda. Exatamente. Tá bom. Só mais algum informe? Senão nós vamos passar para outro ponto de pauta. Quem tem mais informe? Só informando que nós, mais um informezinho, né? Na sexta-feira a gente vai ter, tá pré-agendada, as duas companheiras estão aqui, a Cris e a Selene, uma reunião sexta-feira em Bombinhas. Bombinhas para a gente tentar formar a comissão provisória. Tá bom? Amanhã é dia da gente mobilizar isso, né? Inclusive mobilizar quem poderá assumir a presidência, aquelas coisas todas da burocracia que tem interna, né? Rosete, só um informezinho, então, para todos os companheiros e companheiras. Dia 30, então, encerra o prazo, né, para a gente apresentar as prestações de contas. A prestação de contas desse ano é muito importante porque ela vai fazer a consolidação com a prestação de conta eleitoral do ano passado. Então, é importante cada companheiro e companheira, dirigente ou não, que está aqui nessa reunião, procurar um contador ou a direção estadual e um jurídico para providenciar isso. É extremamente importante. Existe um sistema da Justiça Eleitoral, que é o SPCA, para fazer isso, né? Então, sabemos que muitos companheiros não vão conseguir fazer a tempo. Já visto que o prazo era para 30 de abril, e como nós estamos na pandemia, a Justiça Eleitoral ainda deixou para junho. Então, é muito importante a gente fazer isso, para deixar os nossos partidos legalzinhos para fazer disputa no ano que vem, né? Muito importante esse informe, companheiro. É isso aí. Pessoal, eu tenho aqui o número 2, é só definir um calendário da micro, para nós ter pelo menos as reuniões, né? Mas eu sei que nós temos vários encaminhamentos para dar aqui também. Eu não sei se a gente pula isso aqui e deixa para depois e passa para a conferência Paulo Freire, que o Diário vai falar para nós, e depois a gente vem com o calendário, os setoriais e os encaminhamentos finais, né? Pode ser assim? Pode ser? Ou continuamos assim, lemos o nosso calendário? Porque, na realidade, é o seguinte, ó, eu tinha proposto já no ano passado, se não me engano, não sei quando, acho que foi esse ano, não sei, da gente fazer o planejamento da nossa micro. Nós temos um esboço já pronto do planejamento que está aqui comigo. Eu fiz o esboço, né? Eu acho que o Diário pode compartilhar aqui na tela. Não é esse aí. E para que a gente possa fazer um pré-planejamento ou um planejamento, enfim. A gente cumprir, eu não consigo trabalhar sem planejamento. A gente sempre fez isso e a gente sempre cumpriu essas tarefas, né, Rosário? E eu acho que esse planejamento para nós seria interessante, já que o ano que vem tem eleição, né? Então, esse ano a gente tinha que focar um pouco nessa questão de construção partidária, né, que a gente precisa muito de fazer isso, né, formação política a gente precisa muito fazer isso, formação política. Tem muita gente se filiando na internet e a gente nem sabe muitas vezes quem é que se filiou, né? E às vezes o primeiro contato, beleza, você vai lá e faz o contato, depois tu não consegue mais falar com a pessoa. Então a gente tem que trazer essas pessoas para dar uma formaçãozinha mínima, formação política. E isso está no nosso esboço ali do planejamento. Então, a gente precisa, acho que, tirar uma data para esse planejamento aqui e também tirar um calendário de reuniões nossa, da micro, para a gente ter o compromisso daquele dia não marcar nada, né? Ter aqui, trazer, por exemplo, experiências do município que está acontecendo, mas também trazer informes e contribuição para que a gente possa estar compartilhando com os outros municípios, né? Quando eu comecei aqui na micro, a maioria das pessoas, dos companheiros que
de todos os municípios não se conheciam. Não se conheciam. E com o nosso trabalho, a aproximação dos municípios, quase todo mundo se conhece hoje. Um monte de gente, muita gente se conhece. Quase todo mundo, pelo menos os dirigentes, todo mundo se conhece. Então, a gente precisa, além de você ter essa interação, né, com os outros municípios, porque a nossa realidade aqui é tudo igual, praticamente. Não tem quase muita diferença, né? O mesmo problema de saneamento básico que tem lá em Porto Belo, tem aqui em Balneário. Tem em Camboriú, tem em Ilhota, tem em Bombinhas, tem em Itajaí, enfim, tem em toda parte. E isso a gente precisa estar alinhavando essas políticas públicas de uma maneira coletiva entre nós, do PT. E por que nós vamos defender, por exemplo, nas eleições municipais de 24, por exemplo, lá em Bombinhas, lá em Porto Belo, aqui em Balneário, lá em Camboriú, Ilhota, Luiz Alves, e assim por diante, principalmente Itajaí, Navegantes. Eu acho que é uma linha de ações que a gente precisa de estar trabalhando junto. E o planejamento vai dar essa linha para nós, né? Então, eu acho que a gente precisava de marcar essa data e também um calendáriozinho mínimo de reuniões que a gente possa estar fazendo. Não sei se é mensal ou quinzenal, né? Eu acredito que seja mensal, mas que a gente possa ter um calendário para a gente poder, naquele dia, ter aquele compromisso. E eu vou estar aberto a palavra aí, pessoal. Moça, desculpa, mas eu não consegui achar aqui aquele teu esboço que tu encaminhou no grupo. Não, não tem problema, eu tenho aqui. Eu não consigo compartilhar aqui porque você hoje é o anfitrião aí. Ah, tá. Mas já está aqui. Eu passei, inclusive, para todos os presidentes do partido, do município. Posso passar de novo. Passou agora? Não. Agora não. Ah, tá. É o seguinte, moça, eu acho que é perfeito a tua avaliação, e aí a gente faz esse nosso planejamento, porque, como todos e todas já bem sabem, nós temos grandes dificuldades em nós fazermos política aqui no município, né? Até mesmo pelas circunstâncias. Acredito que muito que o partido hoje virou, né, aqui na minha cidade, uma base de militância, né? E a gente pouco foca a questão da politização, né? Então, também é complicado. Então, acredito muito que esse nosso planejamento, amigo, vai contemplar, sim, Ilhota, e eu acho que acredito em alguns outros diretórios. E só complementando, companheiro, quando nós formos fazer esse planejamento, que eu acho que deverá ser logo, associar junto aquelas tarefas que a estadual veio aqui e apresentou para a gente, né? A companheira Rosário, Miceli, Clóvis, o Guedes, tem tarefas, e aí só pegar ali, colocar aqui e executar, né? Porque o nosso maior problema do PT é encaminhamento, executar o encaminhamento. Não é verdade, companheiro? Eu só querendo complementar essa tua fala. Mais alguém? Mais alguém? Senão vamos fazer o encaminhamento já desse aqui, né? Desse ponto aqui. Primeira quinzena de julho tem que ser no sábado, né? Porque é uma coisa mais... Vai dar umas 2 horas e pouco. No sábado, né? Dia 10 de julho é um sábado. Moza, domingo à noite não daria, não, né? Desculpa falar isso, mas é uma sugestão. Está aberta a discussão aqui, ó. Domingo à noite é um dia morto, né? Então a gente poderia aproveitar para alguma coisa, talvez, sei lá. Mas no domingo, a maioria das pessoas querem também dar uma esticadinha, né? Sei lá, né? Eu particularmente, gosto mais no sábado. Pode ser à tarde, pode ser de manhã. Se for de manhã, melhor ainda, né? Eu também prefiro no sábado, que para mim, sábado de manhã é meio continuação, assim, só se estica muito a sexta. Mas sábado de manhã, tipo 9 horas, acho um bom horário. Sexta de noite, a Marisa pergunta. Mas nós estamos discutindo aqui. Tem uma proposta de sexta e outra de domingo e uma proposta para sábado, de manhã. Da maioria que vai decidir aqui.
Eu até coloquei a sexta para justificar aqui, porque nós também temos as reuniões de diretório no domingo, né, Moser? Diretório executivo. Sim. Isso. E eu acho que a sexta-noite, eu, pelo menos, assim, se a gente for disciplinado nos horários, eu acho, pelo menos para mim, é melhor. Eu tenho uma proposta de sexta, uma proposta de sábado e outra de domingo. Pessoal, vamos lá, vamos se manifestar aí. Para nós matar rapidinho isso aqui para passar para outro ponto. Moisés, só para entender, essa reunião que você está propondo é para definir o planejamento. Para depois... Tá, depois é que a gente vai dizer qual é o dia da reunião ordinária, vamos dizer assim, todo mês. Tirar o planejamento, ou nós podemos deixar para tirar o calendário lá na reunião do planejamento também, não tem problema. Marcamos o planejamento, lá no planejamento a gente tira o calendário para o ano inteiro. Ok. Pode ser também assim. Vamos lá, pessoal. Tem uma proposta de sexta-noite, 19 horas, tem uma proposta de sábado de manhã, às 9, e tem uma proposta de domingo à noite. Sem votar, pô. Só no manifesto aí. Vamos lá. Tem 2 dia 9 já, né? Mas aí é o seguinte, a proposta é uma só, né? Não. Tinha sexta, sábado ou domingo, né? Isso, a minha opção é pela sexta-feira à noite. Sexta-noite. Dois votos na sexta, dois votos no sábado. Tá. Viu, eu, em função de que eu conheço a Selene, e eu sei que o trabalho dela é fundamentalmente no sábado, eu declino aí, eu fico com a sexta-feira, se for importante aí, para que a gente consiga estar aqui, pelo menos, com as pessoas que estão aqui e que estão compromissadas, né? Depois a gente vai chamando as outras. Então, 3 votos na sexta. Sexta-noite também. Acho que é mais melhor. Isso é melhor. Não, retiro também e vamos para sexta-feira. Então, eu retiro também, vou para sexta, então. Então, tá bom, sexta-feira à noite. Adoro o consenso, viu? Olha que legal. Conversando dá certo. Sexta-feira, dia 9. Sábado é dia 10, sexta-feira. A reunião de planejamento micro. Dia 9, né? 9. Dia 9. Quando a gente planeja com o calendário, o ano passa no foguete, né? Às 19 horas, né? Às 19 horas? Isso. 19 horas. Via Zoom. Zoom. Beleza? Então, isso aqui, o calendário de reuniões, tiramos no dia 9. Tá bom? Pode ser assim? Esse dia é que será tirado, né? As demais sequências, Isso. né? Beleza. Seja bem-vinda, companheira Flávia. A Flávia foi escolhida como uma das coordenadoras do Setorial das Mulheres, né, junto com a Cris. Só para justificar, a Cris hoje tem reunião do diretório, ela não conseguiu entrar. Ela disse que se conseguir, depois ela entra, mas acho que não vai dar tempo, que a pauta também dela era meio extensa lá, né? E o William pediu desculpa para nós aqui, que a internet dele caiu e não consegue mais se conectar, tá bom? E depois, em seguida, tem os setoriais que a companheira Flávia também vai falar um pouquinho sobre o que elas discutiram já com a Cris sobre a questão do setorial de mulheres aqui da nossa região. Beleza? E agora, então, tem mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, né? Podemos tocar para frente? Pode ser? Então, tá bom. Então, agora seria a questão da conferência Paulo Freire. Eu gostaria, então, de passar por Alisson, né, que ele está dominando já o assunto, né, dessa questão, já reforçando que no domingo, dia 27, nós estaremos aqui lançando aqui em Balneário Camboriú a conferência Paulo Freire aqui. Beleza? Todos convidados. Bom, companheiros, vamos lá então. Todo mundo já sabe que nós estamos no projeto A Nova Primavera, né? Então, Nova Primavera, a gente todos, né, já conhece um pouquinho, né? O que é esse projeto da Nacional, que está dando muito certo. Estou sendo ouvido porque eu não estou conseguindo ver a companheirada aqui. O teu som está meio ruim. Ah,
É meio ruim? Ah, tá Chega certo. Tá Eu certo. tô... Tá bom. Então, todo mundo já, muitos companheiros e companheiras já sabem que nós estamos no processo da Nova Primavera. Eu sou um dos educadores, né? E também fui convocado para ser um dos facilitadores de uma turma, que na segunda-feira e quarta-feira nós estaremos já realizando a 4ª oficina. Então, o projeto Nova Primavera é um projeto que guarda-chuva que completa e contempla 3 importantes eixos. Um deles é a Conferência Paulo Freire, né? Então, a gente vai estar discutindo aqui, na verdade, porque isso foi tirado da nossa última reunião, né? Então, deixa eu pegar aqui, então, deixa isso. Então, só para que os companheiros e companheiras entendam, né? O intuito é debater a questão da conferência, na verdade, é debater a construção do Sistema Nacional de Formação Política do PT, né? Então, como todo mundo já sabe, nós estaremos contemplando aí o centenário do companheiro Paulo Freire, né? E dessa ótica, então, a gente vai estar discutindo o seu legado e a proposta, então, é mobilizar todos e todas e todos nesse projeto para que a gente possa, então, trabalhar no sentido da questão da conferência. O que a gente observa, assim, companheiro Mozart, é que muitos estão confundindo um pouco as coisas, né? O que são os núcleos de vivência de estudos e lutas, né? E o que é também a Conferência Paulo Freire. A Conferência Paulo Freire, na verdade, então, ele vai... a Nacional, a Escola Nacional de Formação Política do PT, né, que está engajado nisso, vai estar nos encaminhando um documento base e, a partir desse documento, a gente vai discutir as propostas e, consequentemente, como todo e com qualquer congresso, conferência, terão etapas, né, na qual a gente será encaminhado e discutido para chegar no nível superior, que é a nacional, onde vai elaborar todo o documento. Esse documento, então, na verdade, ele ainda não foi apresentado. Então, aqui, esses companheiros, né, as companheiras possam, então, um pouco visualizar aqui a tela. Aqui nós temos o calendário. Esse calendário é praticamente o que está atualizado, né? O que foi proposto inicialmente para nós foi alterado porque, em virtude de complicações, até mesmo de outros entendimentos, encaminhamentos que a escola teve. Então, nós iremos receber um documento, só corrigindo, então, a minha fala, eu gostaria de falar que a conferência, na verdade, é uma política de partido. Ou seja, a orientação é que todos os diretórios municipais façam a sua conferência do seu município. Sabemos que nem todos irão conseguir fazer as conferências nas suas bases, nas suas instâncias. Então, eu gostaria aqui também de propor para o companheiro Moza, que é o nosso coordenador, a gente fazer a etapa regional para contemplar, né, os municípios que não irão conseguir fazer. A companheira Marisa foi feliz em falar do seu lançamento, né, do lançamento da conferência em Balneário Camboriú. Eu fico muito feliz, então, de participar também. Então, a intenção é que, mesmo que o município não consiga fazer o debate local, que faça o lançamento. O lançamento, na verdade, pode chamar um professor, um militante, um dirigente estadual, para falar de Paulo Freire, o que é Paulo Freire, o que é feirear o PT, né, nessas questões. Há a possibilidade de nós fazermos o nosso lançamento semana que vem. Nós estamos trabalhando nessa questão. E também sugiro também que o padre companheiro Mozart também possa discutir depois dessa minha fala, fazer um lançamento regional da conferência. Então, aqui está o calendário. Como é uma política de partido, e se o partido não quiser discutir a conferência, qual a orientação que nós recebemos? É que os militantes, né, os educadores e educadoras militantes do Partido dos Trabalhadores que estão no projeto Nova Primavera têm a tarefa de assumir esse projeto, né? Tem a tarefa de assumir. Digamos que o diretório X não quer fazer, isso aqui não é conosco, não. Então, se ali tem um educador que está no projeto Nova Primavera, ele está carimbado, está referendado que ele pode estar fazendo a conferência, entendeu? Então,
É só para dizer que realmente é um compromisso é um compromisso político do partido. Já diferentemente do núcleo, o núcleo não tem regimento, não tem documento, não tem nada disso. É diferente do que está no estatuto, e a companheira Osório pode falar isso depois, que os núcleos, de acordo com o estatuto, compõem-se de base local, né? No mínimo 9 companheiros e companheiras. Os núcleos de vivência, estudos e lutas da Nova Primavera podem iniciar apenas com 3 companheiros. E aí discutir a sua realidade do seu território na qual elegeu. Conferência, então, tem um documento. Então, em junho, né, serão os lançamentos dos municípios. Julho e agosto são as conferências municipais. E de agosto a setembro, né, acontecem, então, os encontros temáticos, que na qual são de grupos setoriais, grupos organizados, e, né, pode também apresentar as suas propostas. Por exemplo, o pessoal setorial do LGBT, de mulheres, negros, né, deficiente, de mobilidade, comunitária, também pode discutir, de acordo com o texto base, as suas propostas da conferência. Em outubro, então, né, é a conferência estadual. O companheiro Luciano Boico está fazendo um excelente trabalho na formação política do nosso partido de Santa Catarina, está conseguindo conduzir com excelência o trabalho. Eu acredito que cada município irá contribuir para que, chegar na etapa estadual, a gente tenha um bom documento. Eu acredito, eu não li ainda a proposta metodológica, mas vai ter, sim, eleição de delegados, conforme a participação, aquilo que o petista, né, sabe de cor salteado como funciona uma plenária desse tipo. Dia 27 e 28 de novembro, então, acontece a Conferência Nacional. Então, os objetivos da conferência de jornada praticamente é isso, né, companheiros? Organizar e planejar o funcionamento dos núcleos, né? A questão de que o PT hoje, como diz o companheiro Rui, a gente, né, não está mais fazendo curso de oratória em si, um curso de escutatória. A gente vai estar vivenciando na prática, né, a educação transformadora. O objetivo também é construir um sistema nacional de formação. A questão da Nova Primavera ele não vai acabar esse ano, a questão é continuar. E um dos últimos pilares aqui, então, desse objetivo da conferência e da jornada, né, é construir e rearticular uma rede nacional de educadores e educadoras. Bom, a tarefa 6, que o Pedro Mose apresentou na área de planejamento, não é sobre a questão da Nova Primavera, em si, é a questão da Conferência Paulo Freire. Então, quem são os responsáveis aqui na nossa região para discutir isso? Os municípios, auxiliar, na verdade. São o companheiro Dudu, Rosaura, Mose e Diário. Então, eles são os companheiros e companheiras que estão, né, de acordo, que deram o nome lá naquele debate, que levou mais de 3 horas, tirou esse resultado para construir e auxiliar os municípios a criarem a sua conferência. Vamos ver aqui a próxima tarefa, então. Eu consegui identificar quem são os companheiros que estão participando do projeto Nova Primavera em cada município, né, para que cada companheiro e companheira aqui presente possa, então, identificar. Em Balneário Camboriú, nós temos 4 companheiras, Geise, Nésio, a Geonete, Luciano. Em Pissarra, nós temos o companheiro Micélio. Em Camboriú, temos 2 companheiras, Eliane e a Flávia. Em Ilhota, nós temos a Ana Paula, de Alisson, Fernando e Sueli. Em Itajaí, nós temos 2 companheiros inscritos no projeto, que é o Davi e o Jonathan. Itapema, Eduardo e Simone. Navegantes, Cristiane, João Vitor e Valéria. Na Penha, nós temos a Maria Clarice, Maria Ilse, Marlon, Helena, Neiteane, Sônia Maria, Sueli da Costa. Porto Belo, nós temos a companheira Marisa, Rosaura, Sandra, Soraya e William. E, no total, então, nós temos 31 companheiros e companheiras inscritos no projeto Nova Primavera. Ou seja, esses companheiros e companheiras estão habilitados em construir os seus núcleos de vivência, estudos e lutas e promover o debate da Conferência Paulo Freire. Então, apenas 2 municípios, então, né, que o companheiro bem falou inicialmente, que é Luiz Alves e Bombinhas, nós não temos inscrições por não terem os diretórios.
Seria isso, então, companheiros? Pissaras também, Dias. Não, Pissarra está o Nicélio. Está lá, foi primeiro aqui, ó. Aqui, ó. Nicélio está escrito aqui no projeto. Então, são 31 companheiros, inclusive Pissarras, e está no projeto da Nova Primavera e que estão habilitados em construir, então, por exemplo, como não tem ainda oficialmente o diretório lá em Pissarra, o Nicélio está habilitado a construir o núcleo, né, o núcleo de base ali no município, né, de acordo com o projeto da Nova Primavera, e chamar a conferência. Então, diferentemente de ter ou não, o Nicélio está com a carteirinha carimbada para fazer isso. O projeto Nova Primavera, companheiros, é isso, né? Freiriar o PT para esperançar o Brasil com Lula presidente. Seria isso, companheiro? Se surgir alguma dúvida, estou à disposição. Alguma pergunta, pessoal, para o Dialisson? Alguma dúvida? Marisa, está inscrita. Oi, Dialisson, eu queria retomar aquela minha fala inicial em relação a falar da conferência, né? Exatamente porque nós tiramos no diretório, na última reunião do diretório, o Luciano apresentando aí toda a necessidade da gente produzir a conferência, e eu e Geu ainda conversávamos à tarde, alinhando a estratégia do domingo, como a gente faria uma conferência sem o texto base, né? Então, essa é a questão que a gente estava debatendo. Eu acho, particularmente, muito tarde para vir o texto base, né? Já deveria estar com o texto base há tempo. O que nós estamos fazendo? Já fizemos uma primeira rodada, né, Moser? Organizamos um pouco a ideia de vida e obra de Paulo Freire, e agora é um pouco nesse sentido. Convidamos uma professora que é estudiosa de Paulo Freire para trazer um pouco os princípios da metodologia Paulo Freire, ou da pedagogia freiriana, e aí a gente vai fazer uma roda de conversa para ir aquecendo esse processo de debate até a gente aguardar aí o texto base e formalizar a conferência, o que nós chamaremos talvez um seminário, uma pré-conferência, né, para poder entrar dentro desse processo formalmente. Mas vamos manter a atividade do domingo nesse sentido, sim. Marisa, você está correta, está chamando o lançamento da conferência, o documento já era para estar aqui conosco já no dia 30 de maio, né? Eu acredito que vai vir um calhamaço assim, desse tamanho, assim, de documento, orientações, diretrizes, propostas de encaminhamento, regimento e por aí vai. Sim. Vai ser muito difícil ler tudo isso numa taquarada só, mas está correta assim, a sua iniciativa, junto com o Pedro Mozart, né, realmente faz isso. De fato, eu não sou educador, e eu entrei realmente na questão da Nova Primavera para aprender como é que se escuta, né? Principalmente isso. E tá certo, depois que vir um documento, eu acho que é só montar ali, chamar o coordenador, o secretário de formação, e aí tocar o projeto e fazer os encaminhamentos como vocês planejaram aí. Sim, perfeito. Estamos nesse processo aí. Obrigada, Dias. A gente vai estender, né, Marisa, o convite para todo mundo. Nesse sentido, inclusive, eu acho para a gente criando um caldo, né, para o debate, porque talvez para a gente que é professor é muito mais fácil, né? Agora, eu acho que tem esse processo que o Dialisson está dizendo, que até a semana passada eu trabalhei numa formação aqui com colegas professores, na ideia que eu trabalho com a educação infantil, mas como escutar as crianças, e eu acho que a gente tem que aprender muito no atual sistema a ouvir, né? Então, por isso até de convidar alguém de fora, para a gente poder criar um caldo de escuta, de reorganização das nossas tarefas, né? Porque o tempo é outro, as exigências são outras, os princípios do Paulo Freire valem, mas o que ele dizia sobretudo, que a gente precisa respeitar todos os conhecimentos, né? E acho que muitas vezes a gente se bota num patamar muito de superioridade, disputas internas, que
nós fomos nos perdendo nesse coletivo, né? E eu acho que é bem-vinda essa ideia de formação sem prazo para terminar, mas, sobretudo, eu acho que de um processo de rememorar os ensinamentos do grande mestre e botar nossos pés no chão, né? Revigorar, esperançar, entender o nosso papel aí nesse mundão. Ou muito inferior, né, Marisa? Ou muito superior ou muito inferior, né? Então, acho que tem que ter um nível, nivelar. Essa é um pouco a ideia de Paulo Freire, né? Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. É Os conhecimentos são diferentes, né? Não tem hierarquia. São diferentes apenas. Isso mesmo. Mais alguém sobre esse assunto, pessoal? Rosaura? Então, eu queria te perguntar, eu botei a mãozinha lá. Eu tenho uma pergunta. Em geral, né, as conferências, elas vão crescendo, né, do município e aí regional, ou por micro, e depois estado e tal. Nas tarefas, né, eu estou tentando perguntar alguma coisa mais pragmática. Primeiro, a discussão acho pertinente, acho super importante, acho que a gente tem que avançar, né, essa questão do Paulo Freire mesmo, mas eu tenho uma pergunta bem de tarefas. A gente deve, ou tem como tarefa a nível municipal, escrever algum regimento, alguma tese, algum documento para lançar e para juntar com os demais? Primeira pergunta, para que se tenha depois, talvez, um mapeamento a nível estadual. A segunda pergunta, se tiram delegados nesse momento? Não, ou os delegados para nível da jornada estadual será um evento específico, né? Depois lá dentro, porque, em geral, se tira, né, nos municípios e aí vai se criando isso. Então, essas duas perguntas, porque como a gente tem não tem o tema e também a questão de como se faz, né, a própria jornada especificamente e quais os objetivos dela, além de discutir o tema Paulo Freire e a educação, mas eu queria perguntar se tem essas duas demandas aí para que a gente tenha, já pensando, quando fazer a conferência, já pensar dessas duas tarefas. Se tem ou se não tem nenhuma norma para isso, se pode fazer uma roda de conversar, sem a preocupação de ter alguma formulação, ou se daqui sai também alguns delegados. São duas perguntas aí para a gente. Se alguém sabe, né? Eu não sei. Então, companheira Rosaura, a orientação a sua dúvida é a nossa também. E a orientação que nós recebemos, e que estamos instruídos a compartilhar com todas e todos, é que você vai, sim, elaborar um documento a partir do texto base. Então, por isso que, como é que vai ser esse processo? Durante todo o mês de julho, você que é a presidenta, né, do PT de Porto Belo, provavelmente você vai... a gente acredita que todos possam chamar o lançamento, assim como o Balneário está fazendo, chama o lançamento, e aí tem o documento, o pessoal, seguinte, fizemos o lançamento, a reunião agora para debater o documento. E aí vai da sua metodologia, né? Você bem sabe, né, professora também, como é que a gente vai discutir esse processo. Vai ter um tempo para encaminhar a resolução, para encaminhar esse teu resultado, né? E com a chegada desse documento também, companheiro Rosaldo, também vai vir as orientações de como serão tirados os delegados, se é esse termo ou não. Talvez eu possa até desconhecer um pouco da metodologia Paulo Freire, se ele usa esse termo delegado, mas vamos trabalhar essa questão, né? Quem serão os companheiros que irão defender, né, o que Porto Belo decidiu na sua reunião lá em Florianópolis. Haja vista, companheira Cris, que todos esses encontros, a companheira está entrando agora e a Celene também, serão virtuais, tá? Então, é questão da pandemia, né? Todos os encontros da Nova Primavera são virtuais. Então, poderemos sim participar dos encontros estaduais, que serão 2 dias, e também na Nacional, que serão 2 finais de semana. Então, é isso, companheira Rosalba. Vai vir todo esse calhamaço de documento aí, de orientações, numa mesma tacada só, né?
como vai ser tirada as propostas e como deverão ser encaminhadas. Tá joia, obrigada. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Nós temos até o final de junho para o lançamento, é isso, né, Diário? Sim. É o final de junho. Para Hoje fazer são 23. Para fazer os lançamentos municipais, né? Eu sugiro, companheiro Moça, que nós podemos fazer o nosso lançamento da micro, entendeu? Pode ser, claro. Os municípios uma proposta de caminhamento, né? Os municípios que não irão conseguir fazer o debate o debate da conferência, que faça uma só pela região, né? Acho que gostaria de propor esse encaminhamento. Não sei se os companheiras gostariam, tal, mas para não ficar de fora do projeto, né? Para que a gente discuta na micro. Pode ser no domingo, no próximo domingo, junto conosco aqui, se quiser. A gente abre para a regional, né? E daí a gente tira os encaminhamentos. Pode ser, né, Marisa? Como, Mozart, não entendi teu encaminhamento. Para nós fazermos, porque levando em conta que no final desse mês agora de junho acaba o lançamento da nova primavera, prazo. Né? Por município. No domingo a gente poderia fazer, junto com a nossa fazer regional também, né? Encaminhamento assim, para que todo município possa participar junto. Eu penso que, a partir do que a gente conversou antes, me parece prudente a gente fazer esse convite mais para a gente assentar algumas questões básicas dos ensinamentos de Paulo Freire, e aí a gente tirar essa proposta, né? Levar essa proposta para daí organizarmos de modo bem... mais regional, daí, Isso, eu acho que... Até porque a gente já está com uma estratégia desse domingo nesse sentido, assim, de trazer um pouco novamente resgatar obra, princípios, porque a gente não tem o texto base, né, Mozart? Então, sim, eu achei a ideia de Alisson ótima. Assim, nem todo mundo, e a gente tem dificuldade aqui de ter perna também para reunir um grupo bom para fazer um bom debate, né? E eu acho assim, essa ideia de fazer a conferência regional muito legal. Eu acho que está todo mundo trabalhando nessa perspectiva, né? Vamos unir forças. E aí, acho que a gente pode fazer uma ótima conferência da micro. E abrindo esse convite agora para o domingo, quem sabe, sei lá, Rosaura consegue daqui um tempinho fazer um bate-papo sobre isso. Lá em Porto Belo, a gente entra também e a gente vai criando corpo para preparativo da nossa conferência. E aí já tira daqui o encaminhamento, né, de fazer a conferência, então, Paulo Freire ser da microrregião. E a gente tira a data e espera o documento, obviamente, e a acho que no planejamento do dia 9 dá para nós tirar esse encaminhamento. Pode ser. Pode ser. Concordo com a companheira Marisa, mas escapou que eu esqueci que eu ia falar, mas de fato, como está muito em cima e o povo de Balneário está sabendo que é de Balneário, não tem nenhum problema da gente lançar a nossa conferência, fazer o lançamento na semana que vem, talvez, ou na outra semana, ou antes do planejamento, quem sabe, da micro, aí já vai estar o documento e dali a gente já continua debatendo. Se for preciso fazer uns 3 dias de Zoom, 4, 1, 2, 3 horas, 1 hora, aí diferentemente. E aí, como tem um colegiado, né, ali do planejamento, que são o Dudu, Rosaura, Mozart e Alisson, para discutir a conferência dos municípios, acho que já fica engajado e responsável daqui, então, para a gente organizar a nossa conferência. Né? Então, como proposta, né? Não, tranquilo. Dá para fazer. Clóvis? Clóvis? É isso, pessoal. Esse ponto, fechou? Passamos para o próximo? Então, beleza, o Diário está anotando, depois ele fazer o relatóriozinho para nós, né? Mas eu acho que o caminho é esse aí mesmo, domingo,
unirmos todas as forças aí em Balneário. Então tá bom. Dia 27. Então já estão todos convidados para domingo às 19 horas. Tá, ok. Um caminho para vocês. Tá bom? Bem, pessoal, são mais dois pontos de pauta, que também eu acho que vai ser bem rápido isso aqui, né? Que é uma questão dos setoriais. A gente tirou como encaminhamento. No dia eu falava anteriormente, né, mas tinha pessoas aqui, tinha os companheiros e companheiras que não estavam presentes, mas ficou no setorial de mulheres, ficou a companheira Flávia, que está presente, inclusive ela vai falar depois um pouco sobre essa questão, e a companheira Cris, que não pôde estar aqui presente hoje. Ela está com a reunião do diretório, que é uma pauta bem extensa, que ela não vai conseguir tocar. No setorial de juventude ficou a companheira Cheice, de Balneário Camboriú, e o companheiro Gustavo de Itapema. A Cheice está aqui hoje, mas eu acredito que depois ela pode falar. E o Gustavo está com aula hoje, e ele, por conta da eleição do ano passado, ele perdeu um semestre, não conseguiu passar. E se ele perder um tanto de aula, agora ele perde a bolsa também, né? Então, ele pediu desculpa, né, que não pôde estar presente, mas que numa outra oportunidade ele estará presente também conosco. Então, hoje, mas a titular hoje está aqui, que é a companheira Cheice, né? Ela pode dar uma falada depois também. Então, mais ou menos isso sobre os setoriais. Inclusive, tem a Rosaura, que é executiva estadual, está presente, e tem a Flávia, que é do diretório estadual, está aqui, e ela também tem encaminhamento, inclusive para o setorial de comunitário, como também para o setorial de mulheres, né? Da micro-região. O setorial estadual e o setorial comunitário estadual, que ela participa, e o setorial de mulheres, que é micro-regional. Então, quero deixar vocês bem à vontade, né? Eu posso sugerir uma coisinha aqui? Que Claro. como a Rosário está na executiva e ela é a nossa secretária de movimentos populares, que coordena todos os movimentos populares setoriais, acho que ela poderia dar uma fala inicial e aí depois os companheiros e companheiras que estão em algum setorial possam falar, né? Isso mesmo, eu ia chegar lá. Mas, beleza? Mas tudo bem. Então, eu queria passar agora para a Rosaura, né, que ela é secretária, né, dos movimentos populares, e aí depois a gente dá os encaminhamentos e ver o que está já sendo discutido na nossa região. Quer dizer que nós, foi a primeira micro no estado que criamos o setorial de mulheres, né, na região. Até então não tinha, né? E depois disso aí começou daí, agora nessa gestão atual agora, que veio esse item dentro da micro também. É isso. Então, Rosalba. Então, bom, o que eu quero dizer para vocês é que os setoriais, o principal dos setoriais é a gente fazer aprofundamento, né, dos temas que eles se propõem e propostas, né, de como se trabalhar cada tema, né? E a tarefa desse ano é da gente aprofundar essas discussões, porque a gente quer, além disso, né, para dentro, trabalhar para fora, né? Trabalhar com a comunidade, né? Com a população. E não deixa de ser um trabalho de base. Porque quando a gente começa a trabalhar com as mulheres, por exemplo, petistas, a gente necessariamente precisa trabalhar com as mulheres da nossa comunidade, e que não são petistas. Quando a gente trabalha LGBTQI+, a gente trabalha com essa temática, como é viver, né, no país, né, neste país, com a sua orientação sexual sendo muitas vezes violentada, né, e racial, e assim vai, energia, saúde, né, educação. Então, o setor, a comunitária, que aqui a Flávia está, né, fomentando, então, sindical, todas elas, né, todos os setoriais que lá tem, né, quando a gente está lá, se inscreve, direitos humanos, todos eles têm como tarefa principal é a gente trabalhar o tema e também propor, por exemplo, quando Lula, nosso companheiro, for o presidente ano que vem. Então, a proposta sai, muitas vezes, de cada um, né, dos ministérios futuros,
saem dos setoriais, muitas vezes. E essa também é a nossa tarefa, né? Obviamente, a gente pensa assim, bom, então eu vou fazer o setorial aqui da nossa micro e vai chegar lá como o plano, né, do governo do Lula, que é nosso, né? Então, se a gente começar a trabalhar isso a nível local e aproximar as pessoas, muitas vezes as pessoas não chegam por perto do PT ou de trabalhar o PT, mas pelos temas. E aí a gente consegue conversar e a gente chega daí no próprio partido, tá? Então, esse é o fundamento mais importante, né? Aprofundamento da região, do local, para que a gente, então, tenha proposta para o PT e para os nossos governos, né? E também para o legislativo, também para o executivo municipal. Então, esse aprofundamento é fundamental. E a Secretaria de Movimentos Populares não é à toa que une os dois, né? Então, movimentos populares estão aí para que a gente se aproxime mais um pouco da base. Se não fosse a jornada, né, a nova primavera, que é uma tentativa de trabalhar mais a base, realmente o PT estaria sem esse trabalho mais próprio dele, que é da onde a gente se fundamenta, da onde a gente está e para quem a gente tem que trabalhar. Para quem existe o PT, que é a população, os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, acho que se a gente consegue trabalhar nos setoriais, a gente aproxima muito mais gente, né, às vezes, que estão, né, periféricos, do que, às vezes, a gente chamar direto para uma reunião de plenária ou do PT, da executiva e tal. Então, acho que a gente pode usar estrategicamente, né, os setoriais para aproximação, para que a gente aprenda com os movimentos, porque isso é fundamental. Muitas vezes eu estou no movimento feminista e sei que eu aprendo muito e todo dia com as mulheres, que muitas não estão no PT. E o PT precisa também ser vanguarda dessas mulheres feministas. E muito se avançou, né, dentro, por exemplo, da paridade, né? A gente tem aqui paridade dentro do nosso partido, por causa das mulheres de movimentos feministas que estavam fora e que vieram pautar também e que agregam essa nossa discussão e fazem o PT, no meu ponto de vista, ser melhor. Tá? Então, acho que é essa a grande razão, né, dos setoriais, aprofundamento dos temas, aproximar-se da população e também trazer para dentro do PT mais pessoas que possam ajudar o nosso partido como instrumento, né, de chegar naquilo que a gente quer enquanto sociedade, tá? Então, a nível estadual, nós temos setoriais organizados, tá? A nível de estado, nós temos um setorial que agora é uma secretaria, né? Desde há um tempo atrás, que é a Secretaria de Mulheres, Secretaria de Juventude, né? Racial, né? E temos algumas outras que estão se organizando, né? Que é o Direitos Humanos, né, que vários companheiros aqui estão. Saúde está tentando se organizar, estava muito no núcleo em Florianópolis, né, mas agora a gente está tentando fazer o Estado, né, participar, principalmente por causa do eixo aí da pandemia. Então, com toda essa discussão, as pessoas se colocaram mais à frente, né, os próprios profissionais de saúde, né, tiveram que bancar isso e entender e defender o SUS. Então, esse é um bom mote para a gente trabalhar a saúde. A educação, o setorial de educação não está muito bem organizado, então acho que é importante aí as professores e as professoras, não só, né, mas também ajudar nesse setorial. Tem o meio ambiente, que também está devagar, energia, o Tiago está tentando trazer essa discussão, né, que mais? LGBTQI+, também está se articulando, né? Então, esses são os principais que nós temos a nível de Estado, tá? Mas todos os outros precisam. O sindical não tem um setorial sindical. Nós temos a CUT, temos a Ana Júlia, né? Nós não temos um setorial, né? Então, acho que isso também são coisas que a gente pode ajudar aqueles que se afinam, né? Se organizam mais por esse caminho, ajudem também, porque isso vai fazer o PT, com certeza, né, trazer temas novos e melhorar, no meu ponto de vista, até nas suas teses, nas suas propostas, nos congressos que a gente tem, tá? E por isso que nós vamos fazer essa plenária agora no sábado, mas é só de um olhar para o outro, saber que existe, né? E a gente, enquanto secretaria, está tentando ajudar. O diálogo a nível de diretório, da executiva,
não temos muitas reuniões, tá? Isso para nós é complicado, né? Então a gente fica meio isolado, né? Estou lá eu como secretária sem mais nada, mas é isso, né? Eu vou tentar fazer a minha parte, né, de aproximação, e a partir do que vai acontecer sábado, talvez a gente vá aprofundar, então, a nível de setoriais e de movimentos, os trabalhos aí que a gente possa fazer melhor, tá? Então é isso, a nível de Estado a gente está engatinhando, no meu ponto de vista. Alguns setoriais ainda trabalham, mas eles estão autônomos. Agora a gente está tentando juntar esse povo todo para que trabalhe junto. E os próprios núcleos podem trazer temas, né? Para a juventude, para todos, né? A economia solidária também está se organizando. Então, isso tudo pode ajudar, né? A partir dos núcleos também, fazer os setoriais e os movimentos populares se organizarem juntos, né? Como isso que a gente vai fazer no sábado, né? Esse ato é movimentos populares com uma frente toda de partidos aí que estão no nosso campo. Então, isso é fundamental, para que a gente derrube o Bolsonaro e todo o que vem pela frente, a gente precisa se organizar mais, né? Nesse sentido. É por isso que é tão importante os setoriais aí, tá bom? Mas, a partir dessa plenária, a gente vai ter mais organização a nível, vamos dizer assim, de temas, tá bom? É isso. E eu acredito, obrigado, Rosalda, né? Eu acredito que nós também podemos avançar em mais setoriais regional, né? Aqui também. Nós temos eu falava anteriormente da questão aí do meio ambiente, né? Que é uma pauta conjunta. Nós não temos alguns movimentos isolados, né, ambientais, que nós precisamos trazer para dentro do PT, nessa discussão. Entendeu? Da questão, como é que nós vamos fazer para preservar as praias nossas aqui, que é nossas galinhas dos ovos de ouro aqui na nossa região, né? Por exemplo. Eu vou falar aqui da nossa um pouquinho. Balneário Camboriú e Camboriú é praticamente uma cidade só. Só que Balneário Camboriú tem 90% de saneamento básico e Camboriú não tem nem 1 metro de saneamento básico. E aí desce de lá, do Monte Alegre, Conde Vila Verde, Tabuleiro, Camboriú, Areias, tudo. O esgoto desce tudo para o rio, primeiro por Rio Peroba, né, que passa na divisa dos 2 municípios, cai no Rio Camboriú, que já vem poluído lá de cima, está quase da nascente, e cai para a nossa praia ali, e que polui tudo ali, né. E aí o seguinte, uma discussão que nós estávamos fazendo já há um tempo atrás, a questão do alargamento da faixa de areia de balneário, hoje estão alargando a faixa de areia, mas não tem tratamento de esgoto em lugar nenhum. Porque a EMASA, né, que é a nossa companhia de água aqui, tinha um projeto de saneamento básico com o município de Camboriú. Por quê? Porque é de lá que vem o esgoto. Vem daqui também, né? De lá vem muito mais, porque não tem nada de esgoto tratado. Então, essas questões nós podemos estar discutindo também dentro dos setoriais, né? Criar setorial regional em todos os sentidos, desde a questão aí da mulheres, juventude, LGBT, e outros tantos que tem, mas também essa questão aí do saneamento básico que a gente não tem, do meio ambiente e assim por diante. Então, um pouco nessa linha. Mas o que nós temos organizado hoje, basicamente, não tão organizado, mas que a gente está começando a organizar, é a juventude hoje na micro e mulheres. Então, eu gostaria de passar aí para a Flávia ou para a Sheis, né, para falar um pouquinho, e depois a gente vai para os encaminhamentos. Flávia, seja bem-vinda, companheira. Obrigada, companheiro Mozart. Boa noite a todos os companheiros, companheiras. Eu peço desculpa, né, porque eu tive que parar, eu estou na estrada, acompanhando a reunião, e vocês estão vendo, né, que eu estou dentro do carro, então parei para não ter nenhum problema. Ouvir é tranquilo, né, mas para falar a gente tem que parar mesmo. Então, eu queria primeiramente, né, agradecer a todos os companheiros aí por nos aceitarem, né, à frente aí dessa luta, né, com as mulheres. Eu fico muito feliz de estar acompanhando e sabendo que os nossos grupos, né, que os nossos companheiros e companheiras estão se mobilizando, né, para a Jornada Paulo Freire. Nossa, 31 pessoas disponíveis, né, para a jornada. Isso tem sido isso é um motivo, né, de alegria para mim, pelo menos, porque desde que eu entrei no PT, assim, eu não vejo uma mobilização tão grande como está sendo agora. E queria também contemplar a fala da companheira Rosaura, no sentido de
de trabalho mesmo de base, porque não sei se todos sabem, mas a gente tem desenvolvido ali em Camboriú, inclusive agora na jornada, a gente decidiu que nós vamos continuar trabalhando com as associações de moradores, porque a gente viu nas associações de moradores uma oportunidade de se aproximar das pessoas e de falar, de fato, sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país, não para quem é petista e já sabe do assunto, né, mas para a gente falar para aqueles companheiros, para aquelas pessoas, né, que de fato precisam ouvir a verdade e que às vezes não têm acesso a isso tudo, a todas as informações que nós temos. Então, nós decidimos que vamos trabalhar com as associações de moradores também na jornada, né? Eu e a Eliane estamos aí, junto também com o Isaías, tentando organizar isso aqui em Camboriú. E me alegra porque eu, inclusive, ouvi de companheiros, né, que não valia a pena fazer esse trabalho. Trabalhar com associação de morador, para quê? Pois eles vão lá e depois vão votar em outra pessoa, não vão votar no PT. E isso me entristece ouvir essas falas, sabe, de companheiros, e a gente convidar os companheiros para participar, e os companheiros, não, eu não vou participar disso. Eu não quero mais me envolver em nada que não seja para eu ganhar alguma coisa. Né? E o Moser está aqui, o Moser sabe o que eu estou falando, e não tenho por que mentir. Então, isso entristece a gente, desmotiva, porque a gente precisa falar de fato para aquelas pessoas que não têm o conhecimento ou que têm um pouco de conhecimento que não é o suficiente. Né? E esse trabalho que a gente tem desenvolvido em Camboriú tem sido um trabalho muito gratificante. Gratificante no sentido que a gente consegue levar para eles as informações. Eu consegui, nesse meio tempo, fazer com que pessoas se desfiliassem do PSDB e que estão esperando a minha visita na casa deles com a ficha do PT, porque eles querem se filiar ao PT. E a gente faz esse trabalho de formiguinha e vale muito a pena. E eu sempre falo para os companheiros, se a gente tirar uma tarde do nosso dia para a gente ligar para alguém, uma tarde da nossa semana, para a gente visitar alguém, para a gente tentar mostrar para as pessoas o que a gente está vivendo, a gente consegue mudar essa realidade, mas isso vai depender da nossa disposição. Eu sei que agora, né, na pandemia, está todo mundo cansado, não só na pandemia, mas a gente tem as demandas de trabalho, né? Casa, filho, ainda mais nós mulheres, que temos 300 mil coisas para fazer, mas eu reitero a palavra da Rosaura, fala da Rosaura, nesse sentido. Vamos se unir, trabalhar, fazer o trabalho de base, porque é isso que a gente precisa para a gente poder ter uma diferença e fazer a diferença o ano que vem e daqui a 4 anos dentro do nosso município. Eu tenho certeza que se a eleição fosse hoje, em Camboriú, eu não teria a quantidade de votos que eu tive. Olha que eu fui uma das mais votadas, morando 5 anos em Camboriú. Eu teria, com certeza, muito mais votos do que eu tenho hoje, porque as pessoas me seguem, as pessoas me ligam, eu me tornei muito conhecida dentro do município. Então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma diferença daqui a 4 anos. E não adianta a gente querer participar de eleição sem fazer o trabalho de base, sem fazer esses 4 anos de trabalho. Fazer trabalho no último ano de campanha, ou nos 6 meses antes da campanha acontecer, não vai adiantar nada. Né? Então, assim, é só para reiterar essa minha fala, e desculpa se eu me alonguei, mas eu queria falar também um pouquinho do trabalho que a gente tem, que eu e a Cris estamos tentando, né, se organizar, apesar da correria, para a gente poder fazer um trabalho também com as nossas companheiras. Assumimos esse papel e estamos tentando nos organizar. E o que eu consegui fazer com a Cris? Fizemos uma reunião online para a gente definir algumas estratégias que fossem diferentes de tudo que já tem sido feito. A gente está cansado de ficar fazendo reunião, fazendo live, ficar fazendo essas coisas que estão bem cansativas. Pensamos, Cris, vamos tentar fazer algo diferente. Quem sabe, a gente monta um cronograma anual até o final do ano e a gente tenta trazer a conversa de alguma companheira de fora, né, para trazer uma fala para a gente diferente. E, além disso,
fazer essa atividade num dia em que a gente esteja mais livre. Durante a semana, principalmente nós mulheres, a gente trabalha o dia todo, chega em casa, tem filho, tem marido, tem um monte de coisas para fazer. Então, talvez ficaria mais viável nós fazermos esses encontros no primeiro domingo do mês. Ele é um encontro mensal, primeiro domingo do mês, no final do dia, porque a gente conseguiu ir visitar o parente, conseguiu fazer tudo que a gente talvez, né, teria para fazer no final do dia de domingo, e no primeiro domingo do mês, às 5 horas da tarde, a gente fazer um encontro, mas um encontro que não seja um encontro cansativo, vamos fazer algo diferente. Então, assim, eu não queria falar para vocês exatamente o que a gente está preparando, né, mas a gente está tentando fazer algo que seja mais alegre. Uma partezinha, Flávia. Flávia, oi. No dia 9, nós vamos ter o planejamento da micro. Então, vocês trazem pronto, detalhado no dia 9. Então, aí só um esboço da que estão pensando, né? E o dia 9, no planejamento. Pode ser? Tranquilo. Então, o nosso primeiro encontro seria já no dia 4 de julho, pela nossa programação. Seria antes do dia 9 já. Então, quem sabe online, a gente faz... Online? Exato. Online. Então, a gente já está organizando tudo para a gente fazer esse nosso primeiro encontro, de conversar, de passar para as companheiras tudo que nós estamos tentando organizar no dia 4. E no dia 9 a gente traz aí e compartilha com os demais companheiros. Pode ser assim? Pode, claro. Então, tá. Então, basicamente, seria isso. Se eu me alonguei, peço perdão, desculpem. Tá? Mas estamos aí para tentar ajudar de alguma forma. Obrigado, companheiro. Eu acho que é por aí. Acho que cada um vai fazendo a sua parte, né? E chega no final, vai dar tudo certo e nós vamos ser uma das micros mais organizadas do Estado, com certeza. Em todos os segmentos, todos os sentidos, eu acho. Nós precisamos, primeiro, dar o pontapé inicial, né? E, a partir do pontapé inicial, acho que a gente só executa. Eu acho que vai ser um orgulho tão grande para nós, né? Chegar em 2024, porque as pessoas dizem assim, às vezes me questionam, né? Não, você só pensa em eleição? Não, eu não só penso em eleição. Agora, para nós chegar na eleição, a gente tem que se organizar antes, porque senão a gente não consegue. Chega nas eleições, é sempre a mesma coisa, né? A gente não tem candidatura porque falta a questão de gênero, né? E chega lá e não tem condições de lançar candidatura porque também não tem ninguém. Então, esse trabalho de base é exatamente também pensando nas eleições. Esse tempo fui questionado lá no município aqui da região. Vocês só pensam em eleição? Não. O Partido Conservador não é só para eleição, mas é também para eleição. Porque senão não tem sentido ser um partido político, né? Agora, no intervalo das eleições, eu acho que tem que fazer o trabalho que nós sempre fizemos, que é ligado aos movimentos sociais, que é ligado aos movimentos populares, e que é ligado a todos os movimentos aonde a gente é inserido, né? Tanto no sindical, como no comunitário, como qualquer um outro movimento que a gente tem que estar inserido, eles também fazendo a formação política lá, né? É por isso que é o Partido dos Trabalhadores. Então é isso. O Dudu depois pode também dar uma faladinha, não sei se falou com a CREL, não ainda, né? Que ficou na responsabilidade da formação política. Mas eu queria passar um pouquinho para a Chase, se ela estiver por aqui ainda. Chase, está aí, Chase? Oi, estou sim. Então, é contigo a palavra. Está contigo a palavra. A Marisa está saindo. Obrigado, Marisa. Tudo de bom. Então, na verdade, na questão da juventude, ainda não tem nenhum encaminhamento. Eu ainda não consegui marcar para conversar com o Gustavo, para ver quais são as ideias dele. E, assim, a parte da JPT aqui de Santa Catarina, pelo que eu estou vendo, é bem desorganizada, porque desde que eu entrei no partido, e na juventude, eu pedi para marcar uma reunião antes com o Dilton e com o pessoal para me explicarem como que funciona o partido, como que a juventude se organiza, né, quais são as táticas, como que funciona, e até hoje não conseguiram marcar uma reunião comigo, e até hoje não marcaram nenhuma reunião da JPT em si. E aí fica bem difícil, né? Tanto que daí saiu o Dilton, entrou a Larissa, e não teve uma reunião para explicar, não teve nenhuma nota, assim, fiquei sabendo por terceiros. E aí, então,
Então, não sei, né? Estou esperando para falar com o Gustavo para ver quais são as ideias dele e, de repente, conversar com companheiros de outras micros para ver como eles se organizam. E é isso. Não tem muito acontecendo, assim, pela JPT. Eu sugiro que você converse com ele até o dia 9, né? Dia 9 de julho, para já trazer alguma coisa já no planejamento, né? O que tu acha? Sim, vou ver com ele quais são os horários que ele consegue. Mas Sim. aí também eu não sei se como que funciona, se tem que ter um documento, ou qual seria essa organização. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o planejamento da micro, né? Então, cada setorial, cada segmento, a gente vai planejar para executar, né? Entendeu? Então, vocês trazem uma proposta de encaminhamento, né? Para o planejamento dia 9, e a gente vai colocar dentro do planejamento para a gente executar. Todas as tarefas aqui, tanto da juventude, mulheres, outros setoriais, passa por dentro da coordenação da micro, ou para dentro da micro. Todo o debate é feito em colegiado, não é individual. Então, nesse dia, por exemplo, assim, a juventude vai querer fazer um evento lá para o ano que vem, que não tem mais, não precisa mais usar, de repente está todo mundo vacinado já, né? É presencial, uma plenária, uma coisa. A micro é responsável por também ajudar na mobilização, na organização, assim por diante, né? Então, é assim que funciona. Então, se vocês trouxerem um esboço do que pretendem fazer, porque é o seguinte, ó, todos nós aqui tem quase mais de 50 anos já. Nós precisamos de renovar essa militância para trazer para né? Então, a gente daqui a pouco todo mundo está esticando a perna, né? Então, eu acho que precisamos de renovar isso. E a nossa esperança é que essa juventude se organize para começar a assumir as direções partidárias, assumir os movimentos sociais, assumir, enfim tudo que é demanda e que é bandeira que nós tocamos há quantos anos já. Né? Então, isso a gente precisa de fazer. Porque quem que tirou o Collor de Mello? Quem que derrubou a ditadura militar? Eu, né? Também. Mas eu era jovem naquele tempo. Hoje não sou mais jovem. Então, essas questões aí, é por esse motivo que a gente precisa de um setorial regionalizado, mas que funcione, né? Tanto das mulheres, quanto da juventude, quanto do meio ambiente, como, enfim, resíduos sólidos e assim por diante. Então, mais ou menos nessa linha. Sim, com certeza é. Por isso que é tão importante a comunicação, né? E por isso que também eu fico chocada como a comunicação não acontece num partido tão grande como o PT, ser assim, a questão aqui em Santa Catarina, pelo menos, né? Ser tão desorganizada uma juventude, com tanto jovem que tem nesse partido. E pelo menos nos grupos, né? Nós podemos dar o exemplo aqui na nossa micro, né? Organizar a juventude e dar o exemplo para o PT estadual. Isso a gente pode fazer. Sim. Beleza? Beleza. Então, vou combinar com ele, daí eu te passo certinho. Não, tudo bem, não, acho que passa no grupo, ali, né? Tá. Vou criar um grupo da formação, acho ali, para a gente também estar conversando entre nós também. Né? Tá, beleza. Está alinhavado ali, tá? Pessoal, mais alguns encaminhamentos sobre a questão dos setoriais? Ô, Mozart, eu gostaria que a companheira Rosaura pudesse esclarecer um pouco aqui para o coletivo esses encontros setoriais que irão acontecer logo, que para mim eu também estou com muita dúvida sobre isso, sabe? Como é que vai ser a questão desses encontros setoriais que, enfim, eu não consigo entender muito, mas acho que a companheira está bem inserida nisso. Vai ter vários encontros acontecendo, desde locais até nacional, então só queria que ela passasse um pouco desse informe, esclarecer um pouquinho, se puder, não sei. Ok? Bom, eu tenho que sair daqui a pouco, já está me despedindo aí, voltou. Não, mas tudo bem, eu vou terminar essa fala. Primeiro, que tem muita coisa que ainda não está resolvida no Diretório Nacional. Então, vamos colocar bem de começo, lá de cima, para depois chegar aqui, tá? Então, já se sabe que alguns encontros, tá? Todos os que vão acontecer, eles vão ser virtuais. E tinha dúvidas sobre a questão da juventude e de mulheres, tá? Das secretarias, né? O que atrapalhou é porque não se sabia se iam ter os encontros esse ano ou se eles iam ser postergados para o ano que vem.
Então, começou dessa discussão, tá? Então, por isso que isso foi sendo postergada, essa discussão, e aí a decisão só veio há pouco tempo. Então, se decidiu que tem que ser feito os encontros nacionais, né? Este ano. Em sendo as nacionais, então as estaduais começam a ter que acontecer, né? Então, por isso que a decisão é da nacional, né? Porque se não tivesse o encontro nacional, os encontros estaduais poderiam ser postergados para o ano que vem. Só que o ano que vem é ano eleitoral. Ano eleitoral, e nós temos muitas tarefas, né? São impossíveis e a gente precisa tirar Bolsonaro. Então, né? Nós vamos estar todos focados, todos nós, né? Então, este ano precisava ser feito esses encontros, tá? Então, ainda não saiu todos os parâmetros de como vão ser os encontros. Se decidiu que vão ser virtuais, né? Então, isso foi decidido, porque ainda tinha dúvida que iam ser híbridos. Alguns presenciais, alguns delegados poderiam ir presencial, outros seriam virtual. E isso daria uma confusão muito grande, até porque são encontros, esses encontros estaduais e nacional, que vão ter decisão de eleição. Vão ter eleições para os dirigentes, né, que vão levar os setoriais, por exemplo, as secretarias, né, como eu já falei, que alguns setoriais já viraram secretarias, como mulheres, como juventude, né? Então, esses secretários nacionais e os secretários estaduais vão ser eleitos, tá? Por isso que é tão importante a primeira fala que o Mozart colocou, de que cada um aqui, cada afiliado, e nós, enquanto estamos, né, chamando as pessoas e filiando pessoas, e aqueles que estão se filiando, como o Mozart colocou, virtualmente, né, que a gente nem sabe direito quem são as pessoas, porque estão lá na internet, o que acontece? Essas pessoas, elas, quando colocam lá, elas podem decidir em colocar algum setorial e elas podem nomear, né, os seus nomes ali, já colocando se é mulher, se é juventude, né, aquilo que a gente conversou antes, tá? Quando coloca isso, essa pessoa, ela é potencialmente um delegado, potencialmente vai participar, né, das conferências, tá, dos encontros. Só que para ela, por exemplo, participar enquanto chapa, quero participar de uma chapa, estamos aí no setorial de mulheres, e eu quero participar de uma chapa, tenho proposta para o setorial, para a secretaria, seja qual for, tá? Então, isso tem normas. Quais as normas? Por exemplo, a parte financeira precisa estar com tudo ok, né? Pago para a pessoa ser um candidato, uma candidata para aquela secretaria ou para aquele setorial, por exemplo, tá? Para ser dirigente daquele setorial. Isso tem normas. As normas quais são? Em geral, vão ser assim: para quem não é dirigente, que é pessoa comum, né? É um militante, é um filiado comum, que não é do diretório, não tem mandato, não está em nenhum cargo, né, de mandato, né, assessor, seja o que for, ela pode até não estar com as despesas aí, né, com o Cisfio e tudo, pago, né, mas todos os demais têm que estar, senão já é bloqueado, já não pode ser um candidato, por exemplo, ok? Então, tudo isso tem essas normas, mas para ser delegado e participar, basta estar lá colocado no setorial, tá? E aí, todas essas normas de como vão ser as votações, né? Porque aí vão ter chapas, né? Ou não, aí depende de cada setorial, de cada secretaria, aí vão ter que ter, por exemplo, se tem 2 chapas para uma secretaria em específico, vai ter uma votação. Essa votação, eles vão fazer parecido com a jornada, tá? Eles vão ter em grupos, né? Vão se separar em grupos e aí vão ter votações online, vai ter que apresentar vai ter uma senha, né? A pessoa, quando se cadastra, é bem complicado, né? Porque tu fazer uma votação online para impedir que tenha fraude, imagina a confusão que é isso. Então, a pessoa vai ter que cadastrar um celular, aquele celular, ele está com o seu ID, né? Cadastrado, daí só aquele celular pode ter um voto. Se votar 2 vezes com o mesmo celular, já anula o voto. Então, imaginem fazer isso a nível, né, de Estado, para os encontros estaduais, aqueles que vão ter eleição, e para os encontros nacionais. Isso para aquilo que vai ter votação, tá?
porque os encontros podem acontecer e não vai, né? Provavelmente alguns, né, que estão ainda se formando, tal, não vão ter essa eleição propriamente. E os encontros sempre vão ter temas, né? Temas que são importantes para aquele setorial, tá? Então, temas da energia, temas afins para o setorial de energia, economia solidária. Então, as pessoas, algumas que estão hoje à frente, né, que estão organizando o setorial, por exemplo, eu estou lá junto com o Moser, acho que tu também está, né, Diário, lá no Direitos Humanos. Então, a Eli que está tomando um pouco à frente, né? A Eli, a Tânia, então, está tentando organizar, mas não tem ali nenhuma gerência, por enquanto, né? É um grupo tentando fazer o setorial andar, que depois vai se nomear, vai se tentar, talvez até por consenso, nem tem eleição, né? Então, é isso, tá? Mas os encontros, eles vão ter que acontecer, tá? Por enquanto, é novembro que vão ter as nacionais, portanto, até agosto, né, é quando as pessoas vão colocar os seus nomes, né, até agora julho, as que são filiadas vão ter que colocar seu nome e dizer em qual setorial que vão estar, né, para poder se candidatar a ser um delegado para aquele setorial, e aí que essas pessoas vão receber link, os demais não vão receber link, então tudo isso é importante, não vai ser aberto para quem não faz parte daquele setorial. Então, isso tudo ainda está em organização, tá? Mas já temos essas datas aí mais ou menos organizadas, que é agosto, né? E a gente tem que fazer os encontros, então, em outubro, por exemplo, da Secretaria de Mulheres, em outubro, novembro já vai ser a nacional. E assim, cada setorial, porque quem é a secretária, né? Nacional é a Lucinha, né? Então, é ela que está organizando isso, junto com o grupo, e principalmente com o diretório nacional, né, do PT. Então, é de lá que vão sair todas essas normas, e, de novo, mesma coisa que a gente falou da jornada, estamos aguardando aí, né, esses números finais, mas é porque é bem complicado essa questão mesmo, aonde vai ter eleição, realmente é bem complicado, tá? Mas assim que tiver, né, os dados, a gente já vai trazendo aí as coisas mais pragmáticas, organizativas, e tudo depende, então, da nacional. Por isso que enrolou um pouquinho, mas agora acho que vai desenrolar para esse julho em diante, tem que acontecer, tá? É isso, mas eu vou estar sempre colocando, né, o que eu souber, a gente traz. Aqui nós temos o Sabanai, né, que é aqui, né, de Santa Catarina, e está no Diretório Nacional da Secretaria de Movimentos Populares, né, e dos setoriais. Então, ele nos ajuda um pouco, né, para entender o que está sendo debatido lá no diretório. Assim que a gente souber mais coisas, vou estar colocando aqui. Tá certo, Moser? Certo, pessoal? Assim que a gente tiver, eu já coloco. É isso, mais ou menos. Beleza, então, companheiro. Obrigado, viu, pelos esclarecimentos. É isso, Diário? Beleza? Dudu, tu chegou agora, só para deixar você informado, né? A gente discutiu um pouco sobre a questão aí dos calendários, né? Dia 9 de julho vai ser o planejamento, aquilo que nós tínhamos conversado já no começo do ano, acho que foi, né? Aí ficou para cada setorial, ou cada grupo de trabalho, por exemplo, GT, né? Trazer já um esboço do que pensou, por exemplo, na formação política, o que vai pensar na formação política. As mulheres, por exemplo, trazer o que pretendem fazer durante o ano inteiro. A juventude também, assim por diante, vai indo, né? Então, essa é uma das coisas que a gente discutiu aqui, tá? Também decidimos aqui de fazer, isso os encaminhamentos, Diário, que você anotou ali, mas os encaminhamentos. Fazer uma conferência Paulo Freire micro-regional, né? Regional, para que a gente possa estar discutindo um pouco sobre a nova primavera, né? Nos modos de Paulo Freire. E o que mais aqui nós discutimos? A conferência e o planejamento, né? Isso. É mais ou menos isso. Então, a conferência regional e o planejamento regional da micro, né? Isso, exatamente. Praticamente como encaminhamento. Domingo vamos fazer aqui o lançamento da Conferência Paulo Freire aqui em Balneário Camboriú, né? Certo. E a gente vai estender também para a micro participar. Certo. Então, mais ou menos é isso que a gente conseguiu pegar um pouco aqui nessa questão, né?
O debate foi muito interessante, eu acho muito bom. E aí, o dia 9, a gente está tudo já encaminhado para que a gente possa trazer para o planejamento e daí tocar o planejamento, cada um na sua área e com a responsabilidade que ficou. Eu gostaria de fazer uma proposta como encaminhamento da micro. É importante deixar aqui registrado que nós estamos usando a plataforma Zoom do companheiro Mozart, né? O companheiro Mozart que disponibilizou a sala. Eu gostaria de aqui fazer um encaminhamento político que toda vez que nós precisarmos, né, acho que não é o caso aqui, mas nós precisarmos de uma sala, eu acho que o diretório estadual poderia nos ajudar a providenciar isso. Claro, eu acredito que o companheiro Mozart vai ceder, mas geralmente vai ter, né, algumas outras atividades simultâneas, né? Então, acho que gostaríamos também de fazer aqui um documento, companheiro Mozart, né? Ou também, talvez, para te ressarcir, quem sabe, é que o diretório possa nos colaborar aqui enquanto micro, né? Disponibilizando uma sala como a gente precisar. Precisando de uma sala, sim, com quem que a gente conversa, né? Mais ou menos isso. Mas assim, só para eu pago por mês, então não tem necessidade de pedir para o estadual, né? É o mesmo valor. Se eu usar uma vez, usar 30 vezes por mês, é a mesma coisa. Então, acho que não tem necessidade, né? Ah, tá bom. Ele também fica mais independente da estadual, né? Para tocar nessas coisas também. Beleza. Isso porque lá eu sei como é que funciona. Para mim, está tranquilo. Não tem... Tá bom. Só isso. Eu pago 89 por mês. Todo mês pago R$89. Bom? Dudu, quer falar alguma coisa, Dudu? Tranquilo? Não, vou chegar agora e ficar 9 horas falando? Não, né? Pessoal, é isso então, né? Eu acho que foi 2 horas de bom debate, né? De alto nível. Eu gostaria de agradecer a Selene, a Cris, né, pela participação. Eu acredito que vocês vão contribuir muito em Bombinhas para que a gente volte a ser alguma coisa em Bombinhas, né? Precisamos disso. E acredito que, já falando de encaminhamento aqui também, da nossa tarefa da micro, que é manter todos os municípios organizados enquanto partido político. Eu acredito que Bombinhas tem um potencial muito grande. Nós tivemos lá sempre 2 vereadores, agora que nós não temos nenhum. Nós já tivemos vice-prefeito e já tivemos prefeito em Bombinhas. E acabou em nada lá. E o que acontece lá? Ó? Nós temos várias organizações, principalmente as ambientais. Tem o Flor de Lis lá, que tem um trabalho excepcional. Eu acho que é assim que nós vamos reconstruir o PT lá. Eu acredito que, com um trabalho de base, com a Nova Primavera, com a Conferência Paulo Freire, vai dar uma outra linha para a gente poder fazer formação política, né, nos modos de Paulo Freire. E aí acho que a gente vai conseguir, falando de Bombinhas, porque a Selene está aqui, né? Mas que a gente possa, a partir de sexta-feira, quem sabe, com a comissão provisória, já ir pensando novos horizontes. Né? Eu acho que vocês têm muito a contribuir lá. Tu, a Cris, a Maria Alice, né? Que é uma baita grande companheira, né? E outros companheiros mais antigos, Paulinho Delavi, que está lá, né? Há tempo, Pedro, enfim, várias pessoas que estão lá, que tem que resgatar essas de volta, né? Para a gente poder tocar aquilo lá, né? E fazer o PT crescer. Eu acredito que o ano que vem, com a candidatura do presidente Lula, vai dar um outro rumo para a gente, um novo jeito de se organizar, né? Porque o pessoal me chama que eu sou muito otimista. Eu acredito, por isso eu sou otimista. Você tem que trabalhar com a realidade, né? Mas também você tem que ter um pouco otimista. Porque se você não for otimista, você não chega a lugar nenhum. Eu acredito que o ano que vem a gente vai eleger mais deputados, porque nós vamos ter que lançar aqui, no mínimo 3 candidaturas a deputado estadual e no mínimo 1 deputado federal. E a gente vai trabalhar para a gente sair daqui com uma candidatura, um deputado eleito da nossa região, ou uma deputada eleita. Aqui pese, vocês dizem assim, não, mas tu trabalha com o Padre Pedro.
trabalhe para o Padre Pedro e trabalhe para as nossas candidaturas aqui. Nós não podemos perder voto. Nós precisamos de somar voto. Os nossos inimigos não estão aqui dentro. E não é uma candidatura ou outra. O PT, por isso o PT é diferente dos outros. Nós temos que brigar, e temos que brigar com quem está lá fora, que é os nossos inimigos. Aqueles que sugam o nosso salário, aqueles que tiram o nosso emprego, aqueles que não compram vacina para a nossa população, né, que chega aí mais de 500 mil pessoas mortas, né, por incompetência de um governo genocida. Então, é para isso que a gente tem que trabalhar. E eu acho que cada município da nossa região, aonde nós coordenamos, que agora nós temos uma equipe de coordenadores, a gente tem que plantar uma semente. E plantar uma semente para que a gente, no futuro, possa colher os frutos, para que a nossa população volte a comer, pelo menos isso. Eu falo aqui da Nova Primavera, eu estou na Nova Primavera na cabeça, mas do PT Solidário. Nós estamos indo lá entregar a cesta básica lá, e olha, tem pessoas que estão lá dando açúcar, água com açúcar para as crianças tomar, porque não tem nem sequer um pouquinho de arroz para fazer para as crianças comer. Que dirá leite? Quem dirá leite? Não tem leite. E nós temos várias pessoas assim. Então é para isso que a gente precisa lutar, né? É para que as pessoas voltem pelo menos a ter 3 refeições por dia. Um pouco é isso. Eu tenho certeza que Bombinhas também vai fazer isso, e nós vamos governar aquela cidade lá para mudar a história de Bombinhas. É isso? E, por fim, eu quero agradecer aí todos vocês, né? O debate foi excelente, e até a próxima reunião, que vai ser o dia 9, né? E com encaminhamentos para que a gente possa estar cumprindo tudo aquilo que a gente decidiu no planejamento. E aí, acho que tenho certeza que a nossa micro vai ser um diferencial no estado de Santa Catarina. Obrigado a todas e a todos, e até a próxima. Boa noite, Moser. Boa noite, pessoal. Boa noite, todos. Boa noite, obrigada. Muito Parabéns. Obrigada. Ó, o PT Bombinhas vai ser daqueles, começou do jeito certo. Mesmo. Sexta-feira, hein? Valeu. Obrigada, Rosaura. Tamo junto. Sexta, tamo lá. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, Clóvis. Tchau, Dudu. Valeu, companheiros. Valeu. Valeu, companheiro. Valeu, Rosário.